Quando você vai comprar um produto, principalmente pela internet, você costuma geralmente olhar o que esse produto faz, não é? Principalmente um produto eletrônico, sei lá, uma televisão. Eu lembro quando eu comprei o meu último celular, é esse que eu estou usando para gravar o vídeo aqui. Aí eu queria ver o que ele tinha, capacidade da memória dele, a memória RAM, a potência da câmera, se ele tinha um bom áudio, etc. Então, ali me mostrava tudo o que eu podia esperar desse celular, né? Então, quando nós abrimos a palavra de Deus com atenção, com oração, com humildade, com o respeito que ela merece, nós aprendemos sobre Deus, especialmente na pessoa de Jesus. Nós aprendemos o que podemos esperar dele, principalmente através dos adjetivos de Jesus, os adjetivos de Deus. Quais são eles? Bom, existem muitos, né? Eu fiz uma lista de 50, não vou ler aqui, é lógico, por causa do tempo, mas para eu mesmo meditar e tirar proveito disso. Tá? Então, vou falar rapidamente sobre alguns deles, e então vocês veem através desses adjetivos, dessas características. Para quem não sabe o que é um adjetivo, uma maneira simples de traduzir é uma característica, tá? Da pessoa ou de um produto. Deus é amor, está escrito na Bíblia. Então, eu posso esperar amor da parte dele. Ele é a fonte do amor. Deus é vida. Eu posso esperar vida da parte de Deus. Não existe vida sem Deus. Os cientistas não conseguem fazer uma vida no laboratório, do nada. Eles reproduzem através de uma vida original, eles conseguem fazer alguma coisa, né? Às vezes uma clonagem de um animal, etc. Bom, Deus, o apóstolo Paulo diz, é rico em misericórdia. Ok? Então, assim, nós vamos vendo, através da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, características de Deus para nos mostrar quem Ele é e, através disso, saber o que nós podemos esperar dele, o que nós podemos esperar de um relacionamento com Ele e o que nós podemos esperar de um afastamento dele também. Se nós nos afastarmos dele, veja, olha a ordem das coisas. Se nós nos afastarmos dele, quais são as consequências? Né? Porque Deus, ele nos dá liberdade. Ele é um Deus de liberdade. Então você não pode se afastar dele e ficar sem receber as consequências disso. Você está livre para fazer o que você quiser. Muitos dizem assim, se Deus existisse, ele não ia permitir que uma criança fosse violentada. Agora, raciocina comigo. Se uma criança é violentada, aí você quer que Deus interfira? Então Deus está tirando a liberdade do criminoso de fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Deus não está concordando, Deus não é a favor da violência. Não, claro que não. Agora, se Deus fosse fazer isso com você, e se fosse fazer isso comigo, se ele fosse nos punir antes mesmo de nós pecarmos, nós já não existiríamos mais. Não existiria ninguém. Se tudo para Deus, existem tantos pecados às olhos de Deus, então na hora que eu fosse fazer alguma coisa, Deus fala, você não vai fazer. Então ele estaria tirando a minha liberdade e provavelmente ele me mataria. Foi o que ele falou para Adão e Eva, no dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. Era a consequência. Deus não chegou para Eva lá, falou, não, Eva, não escuta a serpente, não coma do fruto, eu não vou deixar você comer. Se você comer esse fruto, vai
trazer um mal para a humanidade que você não consegue imaginar. Você não pode, não. Vocês podem comer dos frutos, todos os frutos livremente, menos daquele ali. E aí vem as consequências. Então, Deus é um Deus de liberdade. Nós precisamos parar de acusar a Deus daquilo que não é dele, não é feito dele, não é da parte dele. Nos Estados Unidos é muito comum, empresas de seguro, né? Vem um terremoto e a pessoa vai no seguro, perdeu a casa, quer receber o dinheiro de volta. Não, isso aí é chamado de um ato de Deus, um ato divino, ação divina. Vem um terremoto, é uma ação divina. Vem um furacão, é uma ação divina. Tudo que é catástrofe é ação divina. Violência contra a criança, contra uma mulher, Deus permitiu. Temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós usamos, porque elas vão gerar pensamentos, elas vão gerar crenças, elas irão gerar revoltas dentro de nós. Mas uma coisa é certa, haverá um juízo e todo mundo vai passar por ele. Todo criminoso vai passar por ele. Tá? Então, nós vivemos um mundo mau, não foi Deus quem escolheu. Nós escolhemos o mal quase que diariamente, para não dizer diariamente. Ok? Então, quando nós olhamos para Deus, e nós temos que fazer, é um dever observarmos o caráter dele, a maneira dele pensar, a maneira dele ser, porque isso vai trazer paz ao nosso coração, isso vai trazer esclarecimento, isso vai trazer esperança, isso vai trazer alívio para nós. Quando uma pessoa vai se casar, vamos dizer, uma mulher vai se casar com um homem, ela tem que olhar as características desse homem para saber o que ela pode esperar. Se ela casar com um homem que é vagabundo, né, não gosta de trabalhar, um homem que não sai do bar, ou que só pensa em jogar futebol, é um moleque crescido apenas, não é um homem, é um moleque crescido, né? Ou ele não quer abandonar a vida de solteiro, né? Continua ali com os defeitos dele, é um homem às vezes violento, né? É um homem agressivo, é um homem que não se preocupa com os sentimentos dos outros. E ela, eu amo, mas mesmo assim eu amo. Então ama, vai, casa com ele. Sofre bastante. Sofre bastante. É isso, é o que você pode esperar. Isso se aplica em tantas coisas, em tantas áreas da nossa vida, né? Você não se aplica no seu trabalho e fica esperando ser reconhecido. O que é que as pessoas podem esperar de você? Quais são as suas características? O que é que a pessoa sabe? Olha, se eu pedir isso para ele, ou se eu precisar dessa coisa dele, eu sei que eu vou receber porque ele tem isso para dar. Ele tem essa característica. Deus tem todas as boas características e outras que nós nem conhecemos. Ele é um Deus maravilhoso e nós precisamos conhecê-lo para não sairmos por aí blasfemando, falando um monte de besteira. E digo mais, Deus é tão tolerante que mesmo quando ele é falsamente acusado, ele não deixa de amar a pessoa. E ele não castiga, como alguns dizem, ele vai castigar agora. Ele castiga de vez em quando, sim, é verdade, mas não é uma característica. Isaías chama de, quando Deus destruir finalmente o ser humano, Isaías chama de a estranha obra de Deus. A estranha obra de Deus. Ele vai fazer algo que não é do feitio dele. Ele diz assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Vocês estão entendendo? Imagina de uma criança inocente. Você acha que Deus tem prazer em ver uma criança sofrendo na mão de um pedófilo? Não. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer nem na morte desse criminoso.
Mas ele diz, mas antes eu espero que ele se arrependa e que mude. E se não acontecer? Vai pagar no juízo. Vai pagar no juízo. Tem um ditado popular que diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Isso não é bíblico, sabia? Aqui se faz e no juízo é que vai pagar. Não paga agora. Vai pagar no juízo. Isso é o que a Bíblia ensina. Tá? Isso é importante de saber. Ok? Porque isso também revela o caráter de Deus. Deus não faz assim, um juizinho agora, rapidinho, e depois o grande juízo lá na frente. Não. Não é assim que funciona. Né? Como eu já falei aqui no canal, a pessoa passa 40 anos fumando, desobedecendo a Deus, que Deus proíbe o cigarro. A pessoa passa 40 anos fumando, aí ela contrai um câncer e aí ela morre em um ano. Não seria o certo, de acordo com a humanidade, Deus fazer essa pessoa sofrer durante 40 anos, já que ela fumou 40 anos, agora Deus vai fazer ela sofrer por 40 anos. Não, mas não é assim que funciona. Não é assim que Deus age. Não é assim. Mas agora vamos encerrar o vídeo da forma positiva, né? Jesus diz em João 17, verso 3, que a vida eterna é conhecer a Deus, o Pai, e a Jesus, a quem Ele enviou. Então, conheça a Deus. Preste atenção nas características de Deus e assim você não vai ser enganado também. Há muito engano por aí, de doutrina, de ensinamento a respeito do caráter de Deus. Mas quando você conhece a Deus, você vai saber diferenciar, você vai estar alerta, você vai estar esperto, vamos usar uma linguagem moderna, estar esperto para não ser enganado, para que a sua comunhão com Deus não seja atingida, não seja bloqueada, não seja manchada. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, porque esse é o desejo dele. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, nós estamos precisando do teu apoio aqui no vídeo. Precisamos que você se inscreva no canal, porque isso vai ajudar a movimentar o canal, a crescer, vai colaborar com o nosso ministério. Queremos agir, queremos levar uma mensagem para as pessoas sobre Cristo, sobre a espiritualidade cristã. Nós não somos patrocinados por ninguém, por nenhuma igreja, tá? Temos algumas ofertas e pedimos que vocês possam ofertar também para nós, para que possamos melhorar o nosso trabalho, para que ele possa atingir mais pessoas também. E orem muito, lembre-se, por favor, de orar por esse canal, em nome de Jesus. Amém.